Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta quarta-feira, dia agitado no São Paulo aí, ver a provável escalação e ver o que a mídia tá falando desse jogo aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like. Mas sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Boa, Fredão, simbora. E você aqui, ó, já sabe, hoje tem Libertad e São Paulo na tela da Globo, 9h15 da noite, aquela Libertadores gostosinha. E o nosso querido Léo Lepre, nosso bigode charmoso, vai trazer as informações do Libertad e do São Paulo diretamente do Paraguai. Então se liga aí. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, parada complicada para o São Paulo aqui em Assunção. O Libertad, além de liderar o grupo na Libertadores, pontuação perfeita, 2 jogos, 2 vitórias, também é o líder do Campeonato Paraguaio, com 8 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Guarani. Só para vocês terem uma ideia, nos 18 jogos que o time fez nessa temporada, perdeu apenas um, justamente na rodada passada, para o próprio Guarani. E além disso, o técnico Luiz Ubel Dias tem problemas para escalar o São Paulo, tem problemas físicos para escalar o São Paulo e ganhou mais um, porque o Arboleda nem viajou aqui para Assunção, ele está com uma sobrecarga muscular na coxa e ficou em São Paulo para fazer o tratamento. Então aí resta a dúvida em quem vai formar a dupla de zaga ao lado de Alan Franco, esse sim, uma boa notícia que retorna ao time, se vai ser o Juan ou então o Sabino. E lá na frente, aí deve ser a mesma equipe que venceu o Santos na última rodada no Campeonato Brasileiro, com os meninos, né, o Matheus Alves, Lucas Ferreira, o André Silva no comando do ataque, o Ferreirinha que vive uma boa fase e uma notícia sobre o centroavante Caleri, né, ele que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia na manhã dessa quarta-feira e deve iniciar a fisioterapia na próxima semana. Então essas são as notícias do São Paulo que encara hoje o Libertad aqui no Paraguai. Talvez hoje. Há 19 anos, o futebol se despedia de Tele Santana. Como ele é sinônimo de Libertadores, em dias como hoje, pensar no treinador é inevitável. O que Tele Santana diria sobre o São Paulo de 2025? Um time que está na vice-liderança do Grupo D e que não deixou boas memórias depois do último jogo pela Libertadores. Tele dizia que alcançar a perfeição é impossível, mas que não é difícil se aproximar dela. Por isso, um conselho para Luiz Ubel Dias pode ser se inspirar no que já deu certo no confronto mais recente, na vitória contra o Santos. Aprovechar la confianza que tenemos como equipo por haber ganado hoy, mirar con perspectiva lo que viene, sabiendo que Libertadores es otra cosa con respecto al Brasileirao. Independientemente de cómo vas en el Brasileirao, son dos cosas diferentes. Entonces ahora cambiar el chip, recuperarnos y pensar en Libertadores. Pensar na Libertadores é também pensar no adversário difícil da noite, o Libertad. O time lidera o Grupo D e o Campeonato Paraguaio. Nesta temporada tem apenas uma derrota. Va a ser muito difícil, una equipe que va a querer hacer su trabajo ya, asegurarse la primera posición parcial. Va a ser un time difícil. Quem sabe muito bem o que significa Libertadores para o tricolor não vai jogar. Lucas Moura, que se machucou há mais de um mês, segue como desfalque. O DM tem ainda Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda e Caleri. Na vaga do argentino, o artilheiro André Silva deve ser titular mais uma vez. Uma nova oportunidade, né? Não só para mim, mas também para o Rian, né? Que também está chegando. Espero poder continuar contribuindo com gols. Já foram 7. Matheus Alves também quer aproveitar as novas oportunidades. A joia revelada na base pode começar jogando de novo. Eu também tô querendo mostrar o que eu vim fazer aqui no profissional e mostrar para a torcida que eu também tô aqui, que se precisar, se tiver sempre a oportunidade para mim, eu vou estar ali dando o meu máximo e aproveitando todas as chances. Na terceira rodada da fase de grupos, o Ubel Dias deve mandar a campo Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. No estádio La Huerta, ou A Horta, o tricolor quer resgatar suas raízes de tradição
na Libertadores. Tá aí um jogo muito importante. A classificação, o Libertad é o líder com 6 pontos. Já venceu suas 2 partidas. O São Paulo teve aquele tropeço contra o Aliança Lima, que ontem superou o Tajeres, que não tá bem esse ano. Ai, veio Pablo Guinha Azul lá na área técnica, meu ídolo colorado. Mas não tá resolvendo não, hein? Cacique Medina já foi embora. Tá difícil. E o São Paulo, se vencer hoje, facilita a sua vida, Cicinho. Facilita muito, viu, Renato? Até porque eu tô com uma ânsia de vômito assim, lascada. Eu nervosismo. Pega a fralda pra ele. Você não tá bem, Cicinho. Não precisa fralda, não precisa. Lá no Goiás não precisa fralda, não, diretor. Precisa um barde. O jogo aberto tá acabando com o estoque de fraldas de São Paulo. Deus me... Não, vocês deixam a gente nervoso demais, credo. Tá nervoso. Você já trocou uma mensagem com o Marco Aurélio Cunha, com o Sgarbi, já? Não, porque o trio. Crise nos Tilcas no programa. Marco Aurélio Cunha é o meu dia. Eu e o Sgarbi, nós somos... Tá faltando união no time. Nós somos os tolerantes. Então vamos lá, São Paulo. É uma grande chance do Zubeldia aí confirmar ainda mais, né, o momento do São Paulo. O Zubeldia se recuperou aos trancos e barrancos. Aquilo que o torcedor são paulino cobrava, que era o quê? Uma identidade para o São Paulo sem Oscar, sem Lucas, que sempre ficavam batendo na tecla. Ah, mas o São Paulo não tem Oscar, não tem Lucas, não tem Pablo Maia. Aí, o Zubeldia está conseguindo encontrar uma equipe alternativa, tem dado conta do recado, com a Juventude, que também cobrava, colocar os meninos para jogar. E agora, contra o Libertad, uma equipe experiente, que perdeu somente um jogo esse ano, lidera o Campeonato Paraguaio. Tá estudando, Cicinho. Tem que estudar, Renata, até porque a gente tem que ter argumentos depois, por quê? Pra poder defender aguentar o Ronaldo. Exatamente. Então, é um grande teste pro São Paulo. O empate lá tá de bom tamanho. Vai ser difícil? Eita. Vai ser difícil, mas o empate tá de bom tamanho. O empate já tá querendo... O empate. Sim, eu vou ajudá-lo, porque o empate tá de bom tamanho, mas o São Paulo ganha de 1-0. O quê? Eita, mas já... O empate tá de bom tamanho, mas o São Paulo ganha de 1-0. Como é que é, Rona? Goleada. Você viu o que ele fez? Palpite. É o palpite. Ainda não tá na hora do palpite. Mas eu já antecipo, eu tô nervoso. Você pede palpite nesse início do programa? Palpites, meu Deus! Por que você não tá confiante no São Paulo hoje, Rona? Eu não estou e vou falar o porquê. Vou falar o porquê. A espinha dorsal do São Paulo não vai estar em campo. E o Libertad vai ter a chance de... acabar até se classificando aí, porque dando uma sapecada no São Paulo, já dá uma disparada jogando em casa. Você tá dizendo que o Libertad vai finalizar a partida com 9 pontos na tabela? Eu tô achando que sim, porque o São Paulo tá todo destroçado. Querendo ou não, a espinha dorsal do São Paulo, Arboleda, o Pablo Maia, o Luiz Gustavo, que só volta ano que vem, ainda tem Caleri, tem o Lucas, Oscar. Mas esses caras também do ano passado também desfalcando o São Paulo. Então, já faz tempo que o São Paulo tá jogando com esse time. Então, a espinha dorsal tá aí. É Alisson, é o Marco Antônio, é os meninos aí, o Ferreirinha, que tá arrebentando. Quem mais? O André Silva, o Lucas Ferreira e também o Matheus Alves. Meninada, rabisca aí, mostra que tá no momento. Quem nos acompanha também ao Fã de Esporte, desde cedinho por aqui, vimos até Arboleda chegando no CT, o que significa que não viajou para o Paraguai, né? Ontem a gente estava falando aqui também no 360 sobre como o São Paulo chegaria para essa partida contra o Libertad, vem com ânimos diferentes, né? Até porque conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que vinha ali com aquela certa desconfiança, né? Vinha sofrendo certa desconfiança externa. Internamente havia sido assegurado no cargo pela diretoria. Carlos Belmonte nos deu uma entrevista exclusiva dizendo que ele estaria junto com a equipe no jogo contra o Santos, independentemente dos resultados da última semana, mas foi muito importante vencer o Santos no Morumbi no último final de semana. Então, Arboleda, que a gente tinha dito que poderia viajar porque estava fazendo um trabalho por uma sobrecarga muscular, acabou ficando mesmo em São Paulo. Fica então a possibilidade de voltar para o próximo final de semana. Ainda assim, o São Paulo segue com aquela lista de desfalques cheia, então Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, que já faz bastante tempo que está desfalcando, Luiz Gustavo e também Caleri, o mais recente entre eles. Por conta disso, o técnico Luiz Zubeldia então vai ter que pensar mais uma vez em como escalar essa equipe. A gente lembra que no último jogo contra o Santos, Alan Franco ficou no banco, Luciano ficou no banco,
ele mesmo disse que por não querer acelerar o processo de nenhum jogador que está no departamento médico, ele precisa então dar descanso a outros jogadores e esses jogadores devem aparecer nesta noite contra o Libertad do Paraguai. Bom, o time que deve ir a campo contra o Libertad no Tigo La Huerta, o estado da equipe paraguaia, tem então Rafael no gol, a gente mostra na tela para vocês, com Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Sabino ganhou a oportunidade também no jogo contra o Santos, ou o Juan podendo também fazer esse terceiro zagueiro. No meio-campo, então, com o Marcos Antônio, o Alisson e o Matheus Alves, as alas com Cédric Soares e Enzo Dias. Matheus Alves também pode ser substituído por Luciano, ou Luciano começa ou Matheus Alves começa, e a dupla na frente com Ferreirinha e André Silva. Ferreirinha que vem de uma grande fase, né? Pela Libertadores tem 2 gols, pelo Campeonato Brasileiro são 3 gols. O jogador realmente está inspirado ultimamente e vai ser mais uma vez essa esperança de trunfo, de repente, para enfrentar o time paraguaio. No grupo D da Libertadores, nessa terceira rodada, o Libertad já tem 2 vitórias, então é o líder da chave. O São Paulo tem uma vitória na primeira rodada contra o Tajeres e um empate arrancado contra o Aliança Lima no Morumbi na segunda rodada. O São Paulo começa vencendo por 2-0 e acaba sofrendo um empate então por 2-2 diante da equipe do Aliança Lima. Para esse jogo é muito importante pontuar, não somente pensando em chances de classificação porque é diante do líder, mas também porque o técnico Luiz Ubeldia ainda vive esses dias de não tanta tranquilidade por aqui. Acabou de completar 1 ano no cargo, acabou de completar 1 ano trabalhando no Brasil e o argentino fez elogios à maneira de trabalhar, falou que gostou muito da ética do clube do São Paulo, com direção, com jogadores, enfim, e que está muito animado aí para tentar completar mais 1 ano, quem sabe, à frente do cargo do São Paulo. O jogo é 9h30 da noite e o fã de esporte sabe, para assistir Libertadores é só colocar na ESPN, nos canais ESPN e também no Disney+. Fica o convite para quem estiver nos assistindo, para acompanhar também essa partida hoje à noite com meu amigo Eduardo Afonso, que vai estar por lá. Beijo para vocês, amigos. Muito obrigado, um beijo, bom trabalho para a Vitória Leite, trazendo tudo do tricolor hoje contra o Libertad lá em Assunção. Mari Pereira, você viu aí, os desfalques continuam. Continuam. Mas é um São Paulo que vem de uma vitória importante no Brasileirão. Você viu ali a tabela também, né, Mari? Professor Eugênio, o Libertad é o líder, não é isso? Então, 6 pontos. 6 pontos, São Paulo 4, né? Hoje um empatezinho, será que dá para aceitar? Eu acho que sim, mas acho que dá para buscar a vitória também se a gente pegar de fato o recorte, principalmente de primeiro tempo, né, contra o Santos. Eu acho que ali bom resultado e algumas boas respostas também, né? Se de fato a gente tem o Alves no lugar do Luciano, muito pelo momento também, eu acho que foi muito bem. O garoto no clássico dando assistência, já tinha dado assistência em final de copinha, desses jogadores da base mesmo que merecem muito mais espaço e oportunidades na equipe do São Paulo, talvez tentar entender o momento, se a cobrança vai vir muito pesada num dia que não desempenha tão bem, acho que isso faz parte do trabalho do Zubeldia. Ele até nem coloca, né, o Luciano no jogo lá no clássico. Acho que o Luciano ele entrou no grupo de jogadores que precisavam dar uma resposta, principalmente com as ausências. O São Paulo sofre muito sem a presença, principalmente do Lucas, porque já mais adaptado, já entendendo melhor o mecanismo de calendário e também de ideias do Zubeldia, mas o Oscar também não é jogador que de não sentir a ausência, o grupo, quando ele está fora. Então, acho que da diferença que a gente tem para o clássico, ele volta com os 3 zagueiros, liberando os laterais, que apoiam muito, que o Enzo, quando ele está num bom dia, ele é uma peça importante para o São Paulo, e aproveitar o momento do Ferreirinha, né? Aproveitar muito o momento do Ferreirinha, porque a confiança está lá no alto, ele inicia a jogada, ele aparece para finalizar, ele vai pelo lado, ele marca gol de centroavante. Então, acho que o São Paulo, ele encontrando uma dinâmica para aproveitar o Ferreirinha, eu acho que ele tem condições até da vitória hoje. Por tudo isso, eu iria para ganhar. Na pior das hipóteses, um empatezinho. Libertad do Roque Santa Cruz, eterno Roque Santa Cruz. Quantos anos tem o Roque Vai fazer Santa Cruz? 44 no dia 16 de agosto. Tem que tomar cuidado, então, São Paulo, porque esses veteranos estão em alta. Ontem teve gol do Guerreiro, gol do Barcos. Tomar cuidado com o Roque Santa Cruz. Santa Cruz e o Cardoso, não? Ainda dão um caldo ali.
Olha, a tela já veio. O professor chamou, o professor tá mandando. Roque Santa Cruz eterno. 41 anos, então, tem o Oscar Cardoso e 43 tem o Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, 13 jogos, 3 gols e 1 assistência, e o Cardoso, 15 jogos, 5 gols e 1 assistência. Tá vendo, professor? O Libertad que vinha melhor, né? Ele ganhou a Apertura, perdeu agora do Guarani, né, Eugênio? Perdeu a primeira derrota dele na temporada por 3-1 em casa time para completo? o Guarani. Assim, time completo tudo muito relativo hoje em dia. Por exemplo, jogou o Roque Santa Cruz, que eu não acredito que seja titular hoje, nem o Taquara. Por exemplo, o Libertad venceu o jogo da primeira rodada com o Aliança lá em Lima, sem nenhum deles como titular. Jogou um menino que, inclusive, foi o autor do gol. Então, vamos ver qual é a proposta do Sérgio Aquino, que é o técnico do Libertad, para enfrentar o São Paulo. Eu acho que é possível. Normalmente, o titular é o Taquara. E aí, lá pela metade do segundo tempo, sai o Taquara, que nem lá no Aliança. E entra o Roque Santa Cruz, normalmente. Mas eu acho que para o jogo de hoje é possível, pela exigência física, que os dois fiquem fora e o time encontre uma outra solução com jogadores mais jovens para ser mais competitivo. Independentemente da escalação, Eugênio, pelo que você conhece do Libertad, é um jogo para o São Paulo, mesmo fora de casa, partir para cima, tentar a vitória? Eu acho que sim. Estágio está o Libertad para você? É o melhor time do Paraguai, indiscutivelmente. Nos últimos anos vem conquistando tudo que é possível por lá. Tem um elenco bem interessante, a mescla de jogadores da base com alguns mais experientes. Tem um investimento hoje muito interessante. E é um clube que a gente olha as competições internacionais que ele disputa, ele está sempre passando de fase. Pode olhar, não brilha, não chega a título, não chega a final, mas está sempre em oitavas, quartas de final. Quando é eliminado, vem de cara a eliminação. Um time chato. É aquele joguinho que você ganha por uma bola, às vezes no último minuto e tal. Então, ele está sempre ali brigando. É um jogo para o São Paulo, sim, ele pode buscar a vitória, acho que deve buscar a vitória, mas sabe que do outro lado tem um time que vai ser aquele que vai dificultar ao máximo. Que tem as suas armas, que tem o Melgarejo, né? Que joga da esquerda para dentro, a camisa 10 do time. Já é veterano também, 30 e poucos anos, não chega ao nível dos 40, deve ter 35 por aí, mas é um jogador muito importante para a equipe. E tem os jovens, né, que são da base, que sempre... Inclusive, eles perderam um jogador importante esse ano, que deve ser titular hoje no jogo do Fluminense, o Lescano. O Lescano era o meia de criação da equipe. No lugar dele tem jogado o Hugo Benítez, que também é bom jogador. Então, assim, o São Paulo pode ganhar o jogo? Claro que pode. São Paulo ganhou do Tajeres fora de casa. Mas vai ser aquele jogo brigado, aquele jogo lutado, aquele jogo amarrado, que o Libertad sabe muito bem fazer. Mas não é impossível ganhar o jogo. E não é o time mais popular, longe disso. Longe. São Cerro. Então é isso daí, galera. É hoje, né? É hoje jogo bastante importante do São Paulo aí na Libertadores contra o time do Libertad. Um jogo que aumentou ainda mais o grau e o nível de importância. Por quê? Porque o time do Alianza Lima ganhou ontem por Tajeres de Córdoba, por incrível que pareça, num jogo de 3-2, onde o Alianza Lima virou o jogo com 1 a menos. 1 a menos. E preocupa por quê? Porque a gente não ganhou do Alianza Lima, deixou correr o empate, e o Alianza Lima tá com a mesma quantidade de pontos que a gente, 4 pontos ali. Então é um jogo que tá com um grau de importância grande, sim, e é muito importante o São Paulo pontuar lá dentro. Não importa se vai trazer um empate ou se vai trazer uma vitória. O importante é pontuar. Muito importante o São Paulo pontuar contra o time do Libertad lá dentro, até para não deixar o time do Libertad disparar aí na liderança da Copa Libertadores da América aí, né? É um jogo onde o Zubeldia, pra mim, muitas mídias aí estão dando que o Zubeldia vai entrar com a mesma escalação que entrou contra o Santos. Acredito que não. Acredito que ele vai optar pelo 3-5-2 aí, botando Ferreirinha e colocando o próprio André Silva ali no ataque. Pra mim, a formação vai ser essa ali, optando por Cédric e Enzo Dias ali nas laterais ali, fazendo a ala ali e deixando o Marcos Antônio e Alisson fazendo a dupla de volante e colocando o Luciano ou o Matheus Alves. Eu acho
que ele vai colocar o Luciano, ele não vai colocar o Matheus Alves. Eu tenho quase certeza que ele vai colocar o Luciano nesse jogo. O Luciano não respondeu, o time não respondeu com o Luciano. No segundo tempo, ele coloca o Matheus Alves ali para tentar mudar o cenário do jogo. E é aquilo, né, galera? Mais do que nunca, também muito importante para o Zubeldia esse jogo, para confirmar a boa fase dele aí, já que o sonho da grande maioria de torcedores do São Paulo, né? A volta de Dorival vai praticamente melar, porque o Dorival tá fechando com o clube rival, e aí acaba o encanto e acaba todo o amor que tem alguma parte da torcida pelo Dorival Júnior. E confesso que durante o tempo até eu pedi o Dorival, mas agora já foi. Vamos apoiar o Zubeldia aí e entender que o que ele está fazendo com o time do São Paulo é coisa de outro mundo, sim. E eu já vinha falando aqui muito tempo no canal, que batendo nessa tecla. O Zubeldia tem que se reinventar, tem que parar de ficar chorando, leite derramado. Ah, não tem o Lucas, não tem o Oscar, não tem o Pablo Maia. Para de ficar chorando e se reinventa. E é o que ele fez. E o time vem bem. E eu acredito hoje que o São Paulo vai arrancar uma vitória de lá de dentro do estádio lá do Libertad lá e vai trazer esses 3 pontos aqui pro Brasil. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!